Novo foco de incêndio perto dos estúdios de Hollywood obriga moradores e turistas a fugirem de Los Angeles. Avião de pequeno porte explode depois de sair da pista em Ubatuba, no litoral paulista, com 5 pessoas a bordo. Depois de várias baixas, a taxa de juros do empréstimo consignado voltou a subir. Governo faz reunião e reafirma que a empresa Meta não vai implantar política sem checagem dos fatos no Brasil. Líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, é detida e liberada depois de ato contra a posse de Nicolás Maduro marcada para amanhã. Funeral do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, tem direito a uma conversa ao pé do ouvido entre o ex-presidente Barack Obama e o eleito Donald Trump. Tenista brasileiro João Fonseca ganha passagem para o Aberto da Austrália, onde logo de cara vai enfrentar o número 9 do ranking. E o prefeito de uma cidade de Minas Gerais toma decisão polêmica ao proibir que o funk seja tocado nas escolas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um novo foco de incêndio em Hollywood e Los Angeles obrigou a retirada de moradores e turistas da região. A Calçada da Fama e outros pontos turísticos estão na área de restrição. Parte de Hollywood ficou coberta por uma fumaça espessa. O incêndio se espalhou por uma vegetação rasteira do Parque Runyon Canyon no final da tarde de ontem. A região é conhecida por suas casas de luxo e vistas panorâmicas da cidade. O fogo está longe da montanha que tem o letreiro de Hollywood, mas as chamas se expandem rapidamente. O chefe dos bombeiros da Califórnia, David Acuna, afirmou à imprensa que não houve nenhum progresso na contenção das chamas, devido aos ventos fortes e às condições secas da região. A polícia da Califórnia emitiu ordem de retirada no entorno do parque, que inclui a Hollywood Boulevard. Muitas estradas ficaram congestionadas, enquanto moradores tentavam deixar a área. Alguns usavam moletons para cobrir o rosto e se proteger da fumaça. Também foi registrado outro foco de incêndio em Studio City, perto do Parque dos Estúdios da Universal Pictures. O local fica a cerca de 6 quilômetros do Parque Runyon Canyon. O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de emergência para prestar assistência financeira aos governos locais. A medida abaterá pelo menos 75% dos custos do governo da Califórnia, com o combate às chamas. Além disso, o governo federal enviou 5 aviões-tanque grandes, 10 helicópteros e dezenas de veículos para ajudar a apagar as chamas. Mais de 13 mil casas estão em áreas que devem ser tomadas pelas chamas ou já foram destruídas, incluindo a casa de famosos, como Paris Hilton. Segundo a polícia do condado de Los Angeles, 32.500 pessoas receberam ordem de evacuação em Pasadena, Altadena e Sierra Madre. Qualidade do ar chega a níveis alarmantes. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o nível de risco à saúde para quem está exposto neste momento, em Pasadena, está em 260. O nível máximo de risco à saúde para a agência é de 300. A atriz brasileira Fernanda Torres, que recentemente ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz pela atuação no filme Ainda Estou Aqui, estava em Los Angeles e publicou algumas fotos nas redes sociais, que mostra o fogo da janela de onde ela estava hospedada. Um dos problemas que a população enfrenta em meio aos incêndios é a falta d'água, um elemento essencial. Água de hidrantes acabou. Os tanques que estavam fornecendo água à região secaram, à medida que dezenas de mangueiras sugavam o recurso nos esforços para salvar casas que queimavam. Os habitantes de Los Angeles
foram incentivados a economizar água. Subiu para 6 o número de mortos por causa dos incêndios na Califórnia. De acordo com as autoridades de Los Angeles, o homem que morreu nesta quinta-feira era da cidade de Malibu. O nome da vítima não foi divulgado. A forte chuva que atingiu a cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, na noite de quarta-feira, deixou diversos bairros alagados e dezenas de famílias desabrigadas. Em apenas 24 horas, a cidade registrou 263 mililitros de chuva, um volume superior ao esperado para todo o mês de janeiro. Segundo a Defesa Civil do Estado, 2 abrigos emergenciais foram montados na cidade, e o órgão está enviando reforços para as equipes que já atuam no local, auxiliando os moradores afetados pelas chuvas. O Fundo Social de São Paulo também está em contato com as autoridades locais para avaliar novas demandas e enviar mais donativos conforme necessário. Na tarde de quarta-feira, o governo de São Paulo enviou ajuda humanitária para as vítimas, incluindo caminhões com 50 cestas básicas, 50 kits de higiene pessoal e 50 kits para dormitório e limpeza. Na quarta-feira, a Defesa Civil emitiu alertas para os moradores de Peruíbe e Itariri, no interior de São Paulo, sobre chuvas fortes e risco elevado de alagamentos e deslizamentos, utilizando o sistema Cell Broadcast. A chuva intensa foi acompanhada de rajadas de vento, que causaram erosão, pontos de alagamento e enxurradas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, em Itariri, choveu 256 milímetros nas 24 horas, até quarta-feira, superando a previsão de 247 milímetros para todo o mês de janeiro. Foram registrados alagamentos em vários bairros da cidade. O transbordamento do rio Guanhanhã causou inundação e deslizamento de terra na estrada municipal de acesso ao bairro, que ficou temporariamente bloqueada. No total, 9 pessoas ficaram desalojadas, mas não houve vítimas fatais nem feridos. Em Peruíbe, o bairro Caraguava foi um dos mais afetados, com alagamentos causados pelo grande volume de água e o aumento da maré, que afetou diversas residências. Até esta quinta-feira, o litoral paulista e a faixa leste continuam em estado de atenção devido às fortes chuvas, especialmente nas regiões da capital: Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Sul, Baixada Santista e Litoral Norte. A partir de sexta-feira, as chuvas devem perder intensidade. Um avião de pequeno porte explodiu após ultrapassar a pista de um aeroporto em Ubatuba, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira. O piloto morreu. Os 4 passageiros que estavam a bordo ficaram feridos. A aeronave pertence a uma família de fazendeiros de Goiás que enriqueceu com a produção de soja e venda de maquinário agrícola no município de Mineiros, na região sudoeste. Os donos estão identificados no Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O Cessna Aircraft modelo 525, de prefixo PR-GFS, foi fabricado em 2008 e adquirido pelos irmãos Frais em 2010. Entre as vítimas do acidente estavam Mirelle Frais e o genro e 2 netos. Os 4 foram retirados com vida da aeronave e levados conscientes e estabilizados para o hospital. O piloto ficou preso às ferragens e veio a óbito. Segundo informações em seu perfil no LinkedIn, Paulo Segueto comandava aeronaves desde 1997 e trabalhou por 12 anos na Passaredo, atual Voipaz. O avião consta em situação regular, com certificado de verificação de aeronavegabilidade, CVA, válido até 3 de setembro de 2025. Segundo o registro, comporta até 8 passageiros, contando com o piloto, e opera com 2 motores a jato. Só não conta com autorização para táxi aéreo. De acordo com a Prefeitura de Ubatuba, até o momento, são 8 vítimas envolvidas no acidente, sendo 5 na aeronave, 3 adultos e 2 crianças e 3 pessoas que passavam na pista de skate.
A aeronave saiu do aeroporto municipal de Mineiros, em Goiás, com 5 pessoas e tentou pousar em Ubatuba. Segundo a operadora do aeroporto, as condições meteorológicas eram degradadas com chuva e pista molhada. O acidente aconteceu próximo ao aeroporto da cidade, no centro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o avião cruzando a pista, chocando-se com um veículo e explodindo já na faixa de areia. Em nota, a Força Aérea Brasileira, FAB, afirmou que investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, localizado em São Paulo, já foram acionados para realizar a avaliação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave. E no aeroporto de Brasília, um avião de pequeno porte da Força Aérea Brasileira fez um pouso de emergência. Segundo o comando da aeronáutica, o avião estava em um voo de experiência quando apresentou problemas técnicos e o piloto retornou à pista. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, está investigando o que aconteceu. Ninguém ficou ferido. O caso mais recente de envenenamento por chumbinho aconteceu no Piauí, onde o produto foi encontrado no almoço preparado para uma família de 9 pessoas comemorar a chegada do Ano Novo. O que impressiona é que o veneno não tem registro da Anvisa e não poderia estar sendo vendido porque mata. No caso do Piauí, já foram 4. O chumbinho, produto popularmente usado para combater ratos, é proibido no Brasil. Porém, a comercialização ainda acontece irregularmente. Ao entrar em contato com o organismo humano, o veneno pode provocar graves problemas à saúde, ocasionando a morte de quem o consome. O chumbinho recebe esse nome por possuir formato granulado, cinza escuro ou grafite, semelhante ao chumbo. A ingestão da substância tem alto grau de letalidade, pois os pesticidas envolvidos na sua composição são tóxicos. O perigo varia de acordo com a quantidade ingerida. Nos últimos 6 anos, o Brasil registrou mais de 2.340 mortes por intoxicação causadas por substâncias que são usadas na composição do chumbinho e de outros pesticidas. No período, o ano de 2024 foi o que registrou o menor número de casos, com um diferencial de mais de 60% a menos que o ano anterior. O Instituto de Perícia do Rio Grande do Sul exumou o corpo do sogro de Deise Moura dos Anjos. Ela é suspeita de envenenar o bolo que causou a morte de 3 pessoas. O homem morreu 3 meses antes, também por intoxicação alimentar. O Instituto Geral de Perícias fez nesta quarta-feira a exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro da suspeita de ter envenenado o bolo que causou a morte de 3 pessoas em Torres, na cidade do Rio Grande do Sul, em dezembro. A Polícia Civil Gaúcha agora aguarda os resultados que devem ficar prontos na próxima semana para investigar se Deise Moura dos Anjos, nora de Paulo, tem algum envolvimento no caso. A polícia quer confirmar a causa da morte de Paulo e apurar a possível presença de substâncias venenosas em seu organismo, como o arsênio, encontrado no corpo das outras 3 vítimas. Deise foi presa preventivamente no domingo, suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado, mas sem nenhuma acusação relacionada à morte de Paulo. A investigação diz que a motivação seria uma desavença familiar causada por um conflito ocorrido há 20 anos. A polícia não divulgou detalhes sobre esse conflito. E veja a seguir, planos de saúde coletivos estão sendo reajustados bem acima da inflação. E depois de várias baixas, a taxa de juros do empréstimo consignado voltou a subir. As operadoras de planos de saúde não estão dando trégua no reajuste dos contratos. Todos ficam na casa dos 2 dígitos, mas alguns passam um pouco além da conta. Análise do BTG Pactual com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que a Amil é a operadora de saúde com os maiores reajustes nos preços dos planos coletivos no país. Por outro lado, os aumentos mais modestos têm sido registrados pela Hapvida.
Apesar do cenário atual demonstrar uma redução nos reajustes entre as operadoras, o Bradesco Saúde apresentou um ritmo de aumento maior nos últimos meses. Entre setembro e novembro, o reajuste médio anual dos planos coletivos foi de pouco mais de 13%, uma leve redução em relação ao terceiro trimestre. No acumulado do ano, até novembro, o aumento médio anual foi de quase 14%, abaixo do que foi registrado em 2023. Mesmo com a tendência de redução, nem todas as operadoras seguem o mesmo padrão. A Amil, que apresentou um reajuste médio de quase 20% entre setembro e novembro, lidera o ranking de aumentos no período analisado. Embora tenha reduzido a taxa em relação ao terceiro trimestre, quando os reajustes chegaram a mais de 21%, os valores praticados pela operadora continuam acima da média do setor, segundo dados do PTG. No caso da Hapvida, houve menor reajuste médio entre as operadoras pesquisadas. Os aumentos anuais caíram para quase 12% entre o setembro e novembro. O Bradesco Saúde aumentou o índice de reajuste dos planos coletivos. Entre setembro e novembro, a operadora aplicou um aumento superior a 17%. Segundo o relatório do BTG, esse é um caso atípico em relação à desaceleração no setor. Profissionais da saúde terão que emitir os recibos através do Receita Saúde. Entenda como funciona essa ferramenta que faz parte do aplicativo da Receita Federal. A partir deste mês, profissionais da área da saúde que atuam como pessoa física terão que emitir recibos exclusivamente de forma digital no aplicativo da Receita Federal por meio do Receita Saúde. Os recibos gerados serão carregados automaticamente como despesas dedutíveis na declaração pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física dos pacientes e também como receita na declaração do profissional. A Receita Saúde é um recibo eletrônico de prestação de serviços relacionado à saúde que está sendo regulamentada pela Instrução Normativa número 2240, que foi agora a partir de dezembro de 2024, passando a ser obrigatoriedade aos profissionais da área da saúde a partir de janeiro de 2025. Esse recibo eletrônico ele é emitido no momento do recebimento da conta-prestação. Então, no momento em que você faz o recebimento do honorário da prestação de serviço, é o momento em que se faz o recibo eletrônico. Os profissionais que terão que emitir os recibos através do Receita Saúde são médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Lembrando que eles deverão estar com o registro ativo em seus conselhos profissionais. Este psicólogo conheceu Receita Saúde através deste informativo do Conselho Regional de Psicologia, que foi divulgado no mês de dezembro, e depois buscou se informar para ficar regular com a Receita Federal. A dificuldade inicial foi justamente no Carnê-Leão. Eu precisei pesquisar um pouco mais, buscar algumas informações no YouTube, inclusive, que me ajudaram, mas basicamente foi um pouco intuitivo, conforme você vai buscando mais informação. Eu já estive usando esse recurso esse ano, então já passei para algum paciente e já estamos fazendo o uso, para a gente seguir atualizado conforme as normas e conforme o regulamento da Receita também. O serviço Receita Saúde integra o aplicativo da Receita Federal, que está disponível nas lojas de aplicativos App Store e Play Store. O profissional deverá baixar o aplicativo Receita Federal, acessar a sua conta através do cadastro no gov.br, que é um portal que reúne em um só lugar os serviços para o cidadão e informações sobre a atuação do governo federal. Deverá estar cadastrado no Carnê-Leão Web, que é o imposto sobre a renda que deve ser paga mensalmente, de forma obrigatória pelas pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. Com este processo concluído, o profissional criará um novo recibo, preenchendo as informações que são solicitadas. Após salvar as informações preenchidas, o profissional poderá enviar o recibo em PDF por e-mail ou WhatsApp dos clientes.
que também poderão acessar os recibos através do aplicativo da Receita Federal. Lançado em abril de 2024, o aplicativo Receita Saúde era de uso opcional. Até o início de dezembro, segundo a Receita Federal, foram emitidos mais de 380 mil recibos, totalizando 215 milhões de reais em serviços de saúde. É uma forma de você estar automaticamente, de acordo com a sua prestação de serviço diária ao seu paciente, ao emitir o seu recibo, ele já automaticamente ele já vai para o Carnê-Leão. Chegando no final do mês, ele já terá o controle de quanto ele fez a sua receita e já fará a sua apuração do seu imposto de renda. Os profissionais precisam ficar atentos, pois podem sofrer as penalidades previstas na lei, que podem incluir multas, juros e correções pela não emissão do recibo eletrônico. E para evitar problemas futuros, eles devem buscar entender a ferramenta e as opções que possuem para ficar regular com a Receita Federal. Hoje a maior dúvida é de quando começar e como começar. Então, assim, eu oriento a todos os profissionais na área da saúde procurar um profissional contábil para que ele possa ter melhores orientações sobre essa questão, né? Porque enquanto não se mexe no bolso, a gente sim acomoda. E depois de 7 quedas, a taxa de juros do empréstimo consignado voltou a subir. O Conselho Nacional da Previdência Social anunciou que o empréstimo vai custar 1,8% ao mês. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou nesta quinta-feira o aumento da taxa máxima de juros para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. A nova regra do teto para empréstimos com desconto em folha de pagamento passou de 1,68% ao mês para 1,80%. A alteração foi aprovada com 13 votos favoráveis e 1 contra. É o primeiro aumento aprovado pelo Conselho desde o início do governo Lula, em 2023, encerrando a sequência de 7 reduções seguidas. O Conselho justificou que o aumento segue a evolução da taxa Selic, que vem sendo elevada pelo Comitê de Políticas Monetárias nas últimas 3 reuniões. A nova taxa aprovada volta ao patamar de dezembro de 2023, quando estava em 1,80%. O novo teto entra em vigor 5 dias úteis após a publicação da decisão no Diário Oficial da União. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, em dezembro de 2024, o governo registrou 15 bilhões de reais em operações de crédito consignado para 1,3 milhões de beneficiários. Conforme dados do Banco Central, durante o ano de 2024, a taxa de crescimento da carteira de crédito consignado de aposentados e pensionistas do INSS superou a de servidores públicos e funcionários da iniciativa privada. E em época de férias é bom lembrar que fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada é primordial para ter uma viagem segura. A falta de manutenção é o principal fator da maioria das ocorrências de pane mecânica nas rodovias. Os números de dezembro ainda estão sendo computados, mas de janeiro a novembro de 2024, apenas na BR-163, de Mundo Novo a Sonora, foram registradas a cada hora quase 7 panes mecânicas em veículos. Conforme a CCR-MS Via, que administra a rodovia, cerca de 55 mil motoristas que passaram pelo problema receberam atendimento. Isso fora os que não acionaram a concessionária. A gente identifica esse usuário pelo CFTV, pelo nosso sistema de câmera. Muitas das vezes algum usuário também passou, avisou na nossa base, a gente chega no local e esse usuário já se deslocou, então ele não houve esse registro no nosso centro de controle operacional, então muitos desses casos ele realmente não é notificado, então ele com certeza é muito mais casos que ocorrem durante o dia que a gente acaba não sabendo. Por isso que é importante essa questão da manutenção, essa questão do usuário verificar a condição do seu veículo. A falta de manutenção dos veículos é o principal fator da maioria das ocorrências de pane mecânica. E na lista de chamados tem ainda milhares de casos de pneu furado, pane seca, superaquecimento do motor, pane elétrica e bateria descarregada.
Problemas mecânicos durante as viagens aumentam significativamente os riscos de acidentes, seja durante o trajeto ou até mesmo quando o veículo para na pista ou no acostamento. É importante frisar que os motoristas podem pedir socorro mecânico para a concessionária. O Disque CCR-MS Via funciona 24 horas todos os dias. Basta ligar ou mandar mensagem de WhatsApp no número 0800 648 0163. Nós temos disponíveis para atendimento viatura de inspeção, que ela roda 24 horas por dia. Além dessas panes mecânicas, ela identifica objeto na pista, né, identifica algum tipo de risco, alguma situação. Na nossa faixa de domínio, ela faz a verificação total. Se necessário for, tem o nosso guincho leve, o nosso guincho pesado, tem o acionamento do nosso resgate, né? O resgate, nós temos 5 unidades que elas são avançadas, que ela é composta com médico e enfermeiro. E nós, além disso, nós temos o nosso recurso de caminhão de combate a incêndio e caminhão de apreensão de animais. Então, esses são os nossos recursos que a gente tem ao longo dos 845 quilômetros para atender toda a população, todos os nossos clientes que passam na rodovia. Muitos chegam a perguntar quanto custa o atendimento de remoção, né? E a gente acaba falando, olha, né, o senhor passou pelo pedágio? Passei. Então, o senhor já pagou pelo nosso serviço. E veja a seguir, líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, é detida e liberada depois de ato contra a posse de Maduro, marcada para amanhã. E o funeral do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, teve direito a uma conversa ao pé do ouvido entre o ex-presidente Barack Obama e o eleito Donald Trump. Começaram oficialmente as investigações para apurar as denúncias de um planejamento para atentar contra a vida do presidente Lula. A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou uma investigação após receber uma denúncia grave no dia 3 de janeiro de 2025. Segundo a denúncia, estava sendo planejado um ataque contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O plano envolvia o uso de explosivos, granadas e um fuzil .50 que tem poder para derrubar helicópteros. A Polícia Federal também foi acionada para colaborar nas investigações. A informação aponta que o suposto ataque estaria previsto para ocorrer ainda neste mês. O caso gera mais repercussão ainda, principalmente após a recente prisão de um suspeito pela Polícia Civil do Distrito Federal, no dia 29 de dezembro, quando Lucas Ribeiro Leitão, um corretor de imóveis de 30 anos, foi preso pela equipe por policiais em uma operação realizada na divisa entre Bahia e Goiás. Durante sua abordagem, Lucas confessou estar planejando um atentado em Brasília, que ele descreveu como um banho de sangue. O suspeito afirmou que usaria táticas militares em seu plano. Lucas foi monitorado por suas atividades em redes sociais, onde em uma conta privada no Instagram publicou mensagens que mencionavam um ataque cirúrgico. Ele também alertava as autoridades para reforçarem a segurança 400 vezes para impedir seus planos. A prisão de Lucas ocorreu enquanto ele viajava de carona em um caminhão, portando uma faca e alegando estar comprometido com sua missão. Segundo a polícia, ele havia expressado a intenção de botar fogo na capital federal. Após sua prisão, Lucas foi apresentado a uma audiência de custódia no dia 30 de dezembro, na qual a detenção foi mantida. O juiz responsável pela análise do caso não encontrou irregularidades no procedimento de prisão. Agora, as investigações conduzidas pela Polícia Civil com apoio da Polícia Federal buscam identificar possíveis conexões entre Lucas e outras pessoas ou grupos envolvidos nas novas ameaças recebidas. Este trabalho tem o objetivo de entender a dimensão das intenções e prevenir quaisquer ações que possam comprometer a segurança pública. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, voltou a ser entubado nesta quinta-feira após apresentar instabilidade respiratória. Ele está internado desde sexta-feira passada na unidade de terapia intensiva em Belo Horizonte com um quadro de pneumonia e água no pulmão, onde precisou ser entubado às pressas. No último domingo, ele melhorou e passou a respirar com máscara de oxigênio. De acordo com o boletim médico, amanhã ele passará por um pequeno procedimento cirúrgico para melhorar a respiração. A meta
a empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou no início da semana uma mudança radical em sua política de moderação de conteúdo. Mark Zuckerberg informou que a empresa vai abandonar o programa de checagem de fatos e permitir mais conteúdos políticos. Mark Zuckerberg, em um vídeo no Instagram, o presidente da Meta anunciou que vai substituir a agência de checagem de fatos por notas de comunidade, nas quais os próprios usuários fazem a moderação na rede. Ele também informou que vai remover filtros de temas como imigração e questões de gênero e vai voltar a dar mais espaço para os conteúdos políticos. A política da Meta de moderação de conteúdo coloca a empresa alinhada ao futuro governo de Donald Trump. Para analistas no Brasil e no exterior, essa mudança representará um retrocesso e alimentará a desinformação. Um manifesto assinado por mais de 60 entidades, entre elas o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, Repórteres Sem Fronteiras, a Associação de Juristas, CUT e universidades, diz que as medidas representam um grande retrocesso na já problemática moderação de conteúdo nas plataformas e repudiam as mudanças feitas na forma de moderação da Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e Threads, e alertando para o risco aos mais vulneráveis e para o processo democrático. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a decisão da Meta sobre a moderação de conteúdo em suas plataformas é extremamente grave, se referindo à decisão do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, de encerrar suas parcerias com organizações de checagem de fatos para moderar conteúdo. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O Supremo Tribunal de Justiça assumiu uma posição firme na regulamentação das plataformas de mídia social. No ano passado, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou por 40 dias a plataforma X de Elon Musk por descumprir uma série de ordens judiciais contra a desinformação online. Eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. O Ministério Público enviou uma carta aos representantes locais da Meta, dando à empresa 30 dias para esclarecer se pretende implementar as mudanças no país. A empresa Meta atualizou a versão em português de suas novas diretrizes sobre discurso de ódio que passaram a valer globalmente. Até então, a empresa mantinha no site em português a versão antiga das regras. As novas diretrizes permitem que usuários associem doenças mentais a gênero ou orientação sexual em contextos de debates religiosos ou políticos. E o Facebook está sendo acusado de divulgar um vídeo falso utilizando inteligência artificial com informações atribuídas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele aparece anunciando, entre outras coisas, informações falsas, como a criação de um imposto sobre a propriedade de animais de estimação e até de pré-natal. A Advocacia Geral da União notificou a plataforma, que é de propriedade da Meta, para que remova o material do ar no prazo de 24 horas.
E nos Estados Unidos aconteceu o funeral do ex-presidente do país, Jimmy Carter. A cerimônia reuniu 5 líderes que já ocuparam a cadeira presidencial. Entre eles, o atual presidente Joe Biden e o reeleito Donald Trump. Jimmy Carter foi o presidente dos Estados Unidos de 1977 até 1981. Ele morreu no dia 29 de dezembro do ano passado, aos 100 anos. A urna com o corpo de Carter foi levada até Washington para um funeral de Estado. Sua gestão foi marcada por uma crise energética no país e os esforços diplomáticos ao redor do mundo, entre eles o acordo de paz entre o Egito e Israel. Mas foi após o seu mandato que Carter ganhou o maior apreço da comunidade mundial. Em 1982, o ex-presidente fundou o Centro Carter, um instituto sem fins lucrativos que luta pelos direitos humanos e a democracia ao redor do mundo. E em 2002, ganhou o Nobel da Paz por seus esforços humanitários. O funeral do ex-presidente foi marcado pelo encontro de diversos líderes políticos americanos e internacionais. Joe Biden discursou na cerimônia e exaltou a personalidade de Carter, que foi classificado como um homem de caráter. O presidente eleito Donald Trump também foi à cerimônia e sentou ao lado do ex-presidente Barack Obama, com quem teve uma conversa bem-humorada por alguns minutos. Com o funeral de Jimmy Carter, a Bolsa de Valores de Nova York não abriu, o que reduziu a liquidez do mercado. Com isso, quem opera com o dólar no Brasil ficou mais atento à alta dos produtos de exportação que ajudam o país, o que provocou uma queda de mais de 1% da moeda, que terminou o dia cotada em R$ 6,04. E a Bolsa de Valores ficou perto da estabilidade, aos 119 mil pontos. A líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, foi presa nesta quinta-feira após liderar uma manifestação contra a posse do presidente eleito Nicolás Maduro, que está marcada para amanhã. Pouco depois, diante de muita repercussão internacional, ela foi liberada. As imagens mostram Maria Corina Machado liderando um protesto em Caracas contra a posse do presidente Nicolás Maduro. A líder da oposição venezuelana saiu do esconderijo para liderar os protestos de última hora. Nicolás Maduro é acusado de roubar nas urnas durante a eleição. Quando Corina Machado estava deixando a manifestação em cima de uma moto, acabou presa pelo regime do ditador Nicolás Maduro. Minutos antes, sua equipe política havia denunciado na rede social X que Machado foi violentamente interceptado ao deixar a concentração. A mensagem afirma que agentes dispararam contra a motocicleta, que havia sido interceptada, e ela foi derrubada da moto em que estava sendo transportada. Além disso, teria sido forçada a gravar vídeos enquanto esteve sob custódia. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, foi libertada ainda nesta quinta-feira. Edmundo Gonzalez, opositor de Nicolás Maduro, que está fora do país, foi um dos primeiros a exigir a libertação imediata. Maria Corina Machado, de 57 anos, que apareceu em público pela última vez em agosto, desafiou o risco de ser presa para chegar ao protesto na Venezuela. A sua tão esperada aparição marcou o clímax dos comícios realizados em todo o país, na véspera do regresso de Maduro ao poder, para um terceiro mandato consecutivo de 6 anos. Apoiadores da oposição compareceram para pressionar Maduro a entregar o poder a Edmundo Gonzalez Urrutia. O candidato da oposição exilado é visto por várias potências mundiais e regionais, incluindo os Estados Unidos, como legítimo vencedor das eleições. As manifestações deixaram algumas pessoas com receio de uma possível repetição da violência pós-eleitoral de julho, que resultou em 28 mortos, centenas de feridos e milhares de presos. Na época, a oposição publicou a sua própria contagem dos resultados das assembleias de voto, que, segundo ela, mostrava o seu candidato Edmundo Gonzalez Urrutia como vencedor da eleição na Venezuela. O ministro do Interior venezuelano Diosdado Cabello desmentiu a detenção temporária da líder da oposição Maria Corina Machado após a oposição venezuelana afirmar que o governo havia capturado Maria Corina. O ministro da Venezuela classificou a informação como, abre aspas, uma invenção, uma mentira, fecha aspas. E você vai ver a seguir, tenista brasileiro João Fonseca ganha passagem para o Aberto da Austrália, onde logo de cara vai enfrentar o número 9 do ranking. E o prefeito de uma cidade de Minas Gerais toma decisão polêmica ao proibir que o funk seja tocado nas escolas.
E depois dos excessos comuns nas comemorações de fim de ano, está acontecendo um fenômeno, é o janeiro seco, quando as pessoas não consomem bebidas alcoólicas, como na Europa e nos Estados Unidos. A alternativa tem sido as versões do tipo zero, que geram cada vez mais bilhões de dólares aos fabricantes. Quando se trata de consumo, seja de bebidas ou de alimentos, toda a cadeia se movimenta para atender uma determinada demanda. Produzir bebidas sem álcool que tenham o mesmo sabor do original não é fácil. A indústria da cerveja começou a produzir produtos sem álcool na década de 1970 e hoje é a que está mais avançada. Startups de bebidas de celebridades que oferecem alternativas sem álcool também têm ajudado a converter o público. A atriz Blake Lively, a cantora Katy Perry e o piloto Lewis Hamilton lançaram marcas de bebidas nos últimos anos que oferecem versões sem álcool, ou seja, até nesse métier existe inclusão social. Claro que no Brasil o acesso a algumas bebidas é limitado. É aí que entra a inovação e a criatividade. Sem citar nomes, alguns gigantes investem pesado para desenvolver bebidas para esse público. Uma delas levou 2 anos testando, experimentando 400 receitas diferentes para uma versão sem álcool de seu rum. Há outras motivações na expansão desse mercado. O preço. Drinks sem álcool, na maioria das vezes, são uma mistura de especiarias e botânicos, podendo ser vendido por cerca de $40, que é o equivalente a R$244 o copo. Em uma pesquisa recente com americanos pelo The New Consumer e a Coefficient Capital, 38% dos entrevistados disseram que bebidas sem álcool deveriam custar muito menos do que as alcoólicas. A pressão social também continua a ser uma barreira. Em uma pesquisa em 5 países diferentes, feita por uma fabricante de cerveja e a Universidade de Oxford, 15% dos entrevistados disseram que foram criticados por outros por escolherem uma bebida sem álcool. Mas algumas marcas estão investindo no aumento ao apelo das alternativas sem álcool. Inclusive, uma gigante brasileira foi patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos do ano passado e outra gringa patrocinou a Fórmula 1. Detalhes, ambas não tem álcool. Aos poucos, há empresários que inovem nesse setor. Uma empresa brasileira especializada em bebidas sem álcool conta hoje com cerca de 40 rótulos diferentes. Entre as opções, há cervejas, gins, vinhos, espumantes e destilados botânicos. Muitas de marcas menores que são garimpadas pelas proprietárias. Mas já é possível também encontrar no mercado versões sem álcool de grandes marcas de gin e vermute. Claro que um plus é sempre na hora da preparação. Um profissional pode deixar os drinks mais saborosos usando ingredientes como gengibre, a cúrcuma, a canela e além de cascas, frutas e ervas. Uma mistura de sabores que deve levar em conta a harmonização. É importante lembrar que fora do Brasil já existe um movimento que defende estampar nas garrafas de bebida o risco cancerígeno do produto à saúde do usuário, como já é comum no caso das embalagens dos cigarros. O governo de São Paulo retirou o equivalente a 90 mil caminhões de lixo do Rio Tietê e seus afluentes em 2024. É a maior quantidade de lixo retirada nos últimos 9 anos. O projeto do governo do estado de São Paulo, chamado Integra Tietê, foi lançado em março de 2023 e já recolheu mais de 2.300.000 metros cúbicos de detritos do Rio Tietê e seus afluentes. A quantidade é o equivalente a mais de 164 mil caminhões cheios de lixo. Para isso, o governo do estado já gastou 434 milhões de reais no programa. O projeto consiste no trabalho de desassoreamento, que é o processo de remoção de sujeira, sedimentos e outros materiais do fundo de rios e afluentes, o que ajuda a melhorar a qualidade ambiental, aumenta a capacidade de absorver a água das chuvas e contribui para reduzir o risco de enchentes. Em parceria com a CETESB, o Integra Tietê realiza um monitoramento de 30 pontos do rio para acompanhamento de nível de carga orgânica total. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, até 2029, o rio terá menos matéria orgânica e, consequentemente, apresentará uma coloração melhor e sem cheiro. A morte dos corais dos oceanos do Brasil atingiu um nível alarmante no ano passado, efeito principalmente do aquecimento global, que aumenta a temperatura da água e a vida marinha. O ser humano também acaba sendo afetado. Um levantamento realizado ao longo de 2024 revelou um cenário crítico para os recifes de coral na costa brasileira, entre o Ceará e o estado de Santa Catarina. O monitoramento em 18 pontos estratégicos indicou que o aumento da temperatura dos oceanos, agravado pelas mudanças climáticas,
provocou branqueamento em massa e alta mortalidade dos corais, marcando o pior registro já observado no país. O branqueamento ocorre quando o calor extremo faz os corais expulsarem as algas que lhes dão cor e nutrientes, tornando-os vulneráveis a doenças e morte. O ano de 2024 também foi devastador para os recifes em todo o planeta. Faltou pouco para atingir a marca dos 80% das áreas coralinas submetidas ao estresse térmico, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos da América. Os recifes brasileiros, os maiores do Atlântico Sul, são essenciais para a biodiversidade e a economia, fornecendo alimento e proteção para milhares de espécies, além de sustentar atividades como pesca e o turismo. O desaparecimento dos corais ameaça a segurança alimentar e a economia de comunidades costeiras, ampliando desigualdades sociais. Especialistas alertam que o combate a esse fenômeno exige esforços globais urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e frear o aquecimento do planeta. Uma medida provisória autorizou o governo federal a pagar 60 mil de indenização para famílias de bebês que tiveram deficiência causada pela infecção do vírus da Zika. Com a medida assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União, o valor já pode ser pago para casos em que a deficiência foi causada durante a gestação do bebê. O apoio financeiro valerá para quem nasceu entre janeiro de 2015 e dezembro de 2024. O brasileiro João Fonseca, que está sendo chamado de prodígio do tênis, conseguiu vaga para disputar o primeiro Grand Slam da carreira. É o segundo a conseguir o feito de entrar em quadra em um dos 4 principais torneios do ano. Mas logo de cara vai enfrentar uma pedreira. João Fonseca está classificado para a chave principal do Australian Open. Nesta madrugada, o brasileiro venceu sua última partida classificatória e garantiu a vaga para o seu primeiro Grand Slam. A vítima da vez foi o argentino Thiago Tirante, que até lutou bravamente, mas não suportou a pressão que o carioca impôs durante todo o jogo. Com parciais de 6-4 e 6-1, Fonseca faz história e se torna agora o segundo brasileiro mais jovem a se classificar para um Grand Slam com seus 18 anos. Ficando atrás apenas de Thomas Koch, que aos 17 anos jogou Roland Garros em 1962. Já Gustavo Kuerten, o Guga, só foi jogar um Grand Slam quando tinha 19 anos, o US Open. Agora, Fonseca terá pela frente um adversário duríssimo. Trata-se de Andrei Rublev, um tenista top 10 mundial que, apesar de ser o atual número 9 do ranking, nunca chegou a vencer um Grand Slam. Nos bastidores, eles até se encontraram e trocaram um cumprimento meio tímido. Mas dentro da quadra, essa timidez com certeza dará lugar a muita luta e suor. Que vença o melhor, e que o melhor seja João Fonseca. O prefeito de uma cidade de Minas Gerais proibiu que músicas de funk sejam tocadas nas escolas. A medida está sendo bastante comentada na internet. Felipe Cariello, o prefeito de Carmo do Rio Claro, uma cidade localizada no sul de Minas Gerais, tomou a decisão de proibir as músicas do gênero funk em todas as escolas municipais da cidade. Essa regra vale não só para as músicas de funk, mas para todas as músicas com duplo sentido e letras consideradas inapropriadas para crianças e adolescentes. Ele disse que em algumas visitas às escolas, ele ouviu músicas que continham duplo sentido e que não eram para estar sendo tocadas em um ambiente escolar, e por isso decidiu colocar em prática esse decreto. Mas por conta disso, uma polêmica está surgindo. Alguns advogados consideraram esse tipo de proibição inconstitucional. Já os professores de músicas disseram que, como professores, é sim necessário ter cuidado e avaliar as letras das músicas, independentemente do gênero, para assim repassar o conteúdo. De acordo com a Prefeitura, antes do início das aulas será feita uma reunião com professores e diretores da rede municipal de ensino para discutir questões referentes ao ano letivo e passar informações e orientações detalhadas como o decreto deve funcionar dentro das escolas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.